Deus pode restaurar minha comunhão? Livro de Atos, capítulo 13. Comentário de Mário Persona. Às vezes nós encontramos na palavra de Deus alguns exemplos que estão até meio escondidinhos da graça de Deus em restaurar também uma alma. Nós encontramos exemplos de disciplina, exemplos de exortação, e às vezes nos esquecemos também dos exemplos de restauração, que são importantes porque Deus é um Deus de restauração, né, que quer que os seus estejam sempre na sua presença. E aqui nesse trecho ele começa falando de uma notícia, dando uma notícia triste, né? E ela vai ter desdobramentos depois. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João, ele aparece no capítulo 12 de Atos, no versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então Maria, a mãe desse João Marcos, era quem recebia a igreja na sua casa. A assembleia provavelmente se reunia também na casa de Maria, da mãe de João Marcos. Mas aqui nós vemos que ele saindo então junto na obra para acompanhar Paulo, ele se aparta deles no versículo 13 e volta para Jerusalém. Não fala aqui o motivo. Quando a gente vai no capítulo 15 de Atos, nós vemos que isso deixou sequelas. Atos capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, porque Barnabé era parente de João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu já ouvi irmãos falarem que esse atrito que houve aqui, né, porque Barnabé, aparentemente inclinado pelas suas relações de parentesco com João Marcos, e não exatamente guiado pelo Espírito, queria levar João Marcos. E há uma divisão aqui entre eles, um vai para um lado, outro vai para o outro. Paulo vai para Silas, e Barnabé vai para Chipre levando João Marcos. E uma das explicações que eu já ouvi é que daqui para frente não se ouve mais falar de João Marcos, mas só se ouve falar de Paulo e Silas, e não de Barnabé e João Marcos, que seria por razão dessa falha de João Marcos lá atrás no nosso capítulo 13, e que depois deu essa discussão aqui no capítulo 15. Porém, às vezes eu particularmente, né, tinha ficado com uma impressão ruim de João Marcos. Como quem diz, puxa, ó, perdeu a vida, né? Deixou de ser útil nas coisas de Deus, nunca mais vamos ouvir falar dele aqui em Atos. Em Atos não vamos ouvir falar dele, mas vamos ouvir falar dele. Porque Deus é um Deus que restaura também. Como é o caso daquele homem de 1 Coríntios 5, que nós o encontramos provavelmente em 2 Coríntios, eu não me lembro o capítulo, quando há uma restauração e parece
se referir a esse homem, o caso também com João Marcos. Ele certamente foi restaurada a confiança de Paulo nele. E foi restaurado o relacionamento que ele tinha com o apóstolo Paulo. João Marcos não era um apóstolo. Quando a gente abre lá em Colossenses capítulo 4, nós encontramos Paulo escrevendo essa carta da prisão. Eu não sei exatamente a ordem dos eventos aqui, eu não sei quando teria sido escrita essa carta, não sei se é antes de acontecer isso que é narrado aqui em Atos 13, ou é depois, mas de qualquer maneira, no versículo 7, Paulo fala, Colossenses 4, 7, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Aqui nós vemos Paulo encomendando João Marcos. É claro que se ele fosse uma pessoa não digna de qualquer confiança ou estivesse numa situação ruim, Paulo não iria encomendá-lo aos irmãos para que fosse recebido. E é o que nós vemos aqui, um voto de confiança, né? Uma coisa positiva. Lá em Filemon, também no versículo 24 de Filemon, nós encontramos outra vez João Marcos. Versículo 23, primeiro, Filemon só tem um capítulo, versículo 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui Marcos é nomeado entre os cooperadores de Paulo. E finalmente lá em 2 Timóteo 4, e essa sim, a gente sabe que foi a última carta de Paulo, então certamente isso aqui foi depois, foi já às vésperas de Paulo ser morto. Ele está preso também, escrevendo a segunda epístola a Timóteo. No capítulo 4, ele fala de alguns que o deixaram, no versículo 10, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Me é muito útil para o ministério. Que notícia boa essa, né? A gente vê um que, em um determinado momento da carreira dele, junto com o apóstolo, ele, por algum motivo, falhou nas expectativas desse apóstolo em trabalharem juntos, mas que no fim da sua vida, Paulo pode dar esse testemunho de que ele era muito útil. E se a gente ainda, vamos dizer assim, duvida, né, da utilidade de Marcos, é só nós lembrarmos que ele depois escreveu o Evangelho de Marcos, que provavelmente é a autoria desse mesmo João Marcos que nós vimos aqui nessas passagens. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.